Gostaria de convidar à mesa para falar sobre como soluções inovadoras podem fortalecer programas de saúde pública, Marco Colovati, que vai falar sobre teste rápido e tecnologia da informação. Muito obrigado. E eu convido para iniciar, Marco. Todo mundo estava esperando o almoço, né? Foi uma ducha fria. Bom, já agradeci todo mundo ontem, mas hoje queria agradecer só as pessoas que ontem gostaram da minha palestra e me a elogiaram depois. Mas queria agradecer duas pessoas, em particular modo, que é o Luiz Cláudio e o Rodrigo, que estão sentados aí. Que eles são recém-formados, estudantes, um doutorado. E eles vieram falar comigo depois da palestra, imediatamente, falaram... a gente estava com a intenção de montar uma startup, mas depois da tua palestra, nós temos certeza que vamos montar uma startup. Então, isso realmente me fez muito prazer. E dou os parabéns para vocês pela coragem que vocês têm que ter para montar uma startup agora nessa situação, nesse país. Mas façam, porque vai depender o futuro desse país também das startups de vocês. Bom, Point of Care Test, esse aqui é o nosso foco principal. E essa é a nossa empresa, é muito mais bonita dentro, tá, do que fora. Mas o lindo é que está numa área bem bucólica, porque nós estamos em Vargem Pequena, perto da Barra, do Rio de Janeiro. Esse é o perfil da Orange, esse peixe louco que vai na direção oposta de todos os outros peixinhos, né? E por que falo isso? Porque o modelo tradicional brasileiro, vezes Orange Life, a indústria de diagnóstico nasceu como empresa distribuidora no Brasil. Aí depois, para incentivos políticos, fiscais, vantagens fiscais, etc., decidiram importar produto semi-acabado da Coreia, Japão, Estados Unidos, Europa, em forma de OEM, né? E fazer um processamento final, uma embalagem aqui no Brasil e dizer, opa, produto brasileiro. E a Orange Life, como sempre, decide fazer o caminho mais complicado. Então, nós começamos com o R&D para desenvolver 100% uma tecnologia, uma produção, um desenvolvimento totalmente feito no Brasil. E isso gerou, nos últimos 2 anos, pedido de 4 patentes. E vários registros, alguns aguardando publicação. Esse eu já falei ontem do nosso mantra inovar, que é simplificar, melhorar, solucionar um problema e acessibilidade à população. É por isso que eu quis colocar de novo essa slide, porque acessibilidade à população para a gente é top of the list dos nossos objetivos. É por isso que eu escolhi esse carro, que adoro, que é o nosso Fusquinha. E esse carro é um carro fantástico, porque custa barato, ele roda todas as estradas, mesmo a estrada de terra. Se vocês forem para Minas Gerais, vocês vão ver Fusca, não vão ver Land Rover andando. E todo mundo sabe consertar. É claro, não é bonito, não é rápido. Aí eu comparei ele com o teste rápido. E o teste rápido também é uma tecnologia do 1970, bem conhecida. Hoje em dia é uma tecnologia bastante confiável. Então é aquele BBB, né? Bom, bonito, barato, mas menos bonito, mais bom e barato. E esse que é o bonito, né? O Ferrari, que o dono da BioEasy tem na garagem, eu não. Mas ele vendeu muito teste de dengue. Então, ele tem esse carro na garagem e ele é muito bonito. Agora, eu moro na Barra e tem uns bacanas
que ele pega esse carro, mas eles vão de um posto de gasolina BR, aonde aceleram, porque tem uma mulherada lá, e depois vão fazer a praia e vão no outro posto de gasolina. Mas não entram dentro, porque as ruas estão cheias de buracos, se eles passarem em cima do buraco, vão fazer um dano de 60 mil reais, 50 mil reais. Eu comparei esse com o GenExpert, que é um produto fantástico, maravilhoso, que todo mundo fala bem, mas eu acho que, pelo menos, aonde eu fui, no campo, por favor, aonde eu fui, lá no campo, a 100 quilômetros de Recife, onde tinha um monte de casas feitas de pau a pique, para quem tradução em inglês seria de mug, ali com certeza o GenExpert não vai funcionar. Então nós decidimos fazer um elo entre o Ferrari e o nosso Fusquinha, e fizemos o Super Fusca. O Super Fusca se transforma, no ponto de vista de diagnóstico, no nosso Smart Reader, que é simplesmente um smartphone turbinado, capaz de ler o resultado de um teste rápido, simples, em lateral flow. E o que o Smart Reader sabe fazer? Bom, sabe fazer um monte de coisas, porque o smartphone, hoje em dia, é um computador. E é uma ferramenta friendly. A minha babá, por exemplo, tem 2. Eu tenho um. A babá da minha filha tem 2, né? Smartphone. Então, o que a gente pode fazer? Pode ter um valor semi-quantitativo, então, diferenciar uma cicatriz sorológica de uma infecção aguda, podemos avaliar os marcadores cardíacos, tumorais, hormonais, mas a coisa mais importante é padronizar a leitura. Eu me lembro que, no Carnaval, nós temos uma tenda do governo federal que promove a testagem anônima para HIV com teste rápido. Eu me imagino, no Carnaval, o operador da saúde já deve ter tomado 2 chopes, né? E, à meia-noite, 1h da manhã, e ele vai fazer um teste e vai ter uma linha controle forte, uma linha positiva forte, ok, HIV positivo. Mas quando tiver, como várias vezes eu já vi, vocês também, uma linha muito fraquinha positiva, será que ele vai enxergar bem? Tem pessoas que enxergam melhor, tem pessoas que precisam de óculos. Ou será que ele vai ter coragem de falar para aquela pessoa, você é HIV positivo, com uma linha fraca positiva? Então, precisa padronizar, absolutamente, precisa padronizar a leitura de um teste rápido visual. Não pode ser mais visual, tem que utilizar um equipamento para ler e padronizar. Depois, o celular tem várias ferramentas que nós podemos utilizar. Então, banco de dados, transmissão de dados, fazer banco de dados, ter a identificação do paciente, a hora, a data, a posição GPS, da onde foi feito em tempo real o teste, e o mapeamento epidemiológico. Então, se nós temos vários pontos de coleta móvel, vamos criar o nosso Orange Cloud e o banco de dados, que pode ser no Ministério da Saúde, um hospital, qualquer organização, vai ter todas essas informações, incluindo uma foto que é uma prova do teste que foi feito. Porque vocês sabem que o teste é rápido, depois que é corrido, depois de 1 hora, vocês não podem botar na gaveta, se o cara voltar com o advogado dele no dia seguinte e falar, me mostra aí o teste. E você abre a gaveta, o teste não serve mais como prova. Ele pode até soroconverter. Então, é isso que o nosso ministro Padilha, de manhã, quando chegar na sala dele, está curioso de saber como é que está indo a dengue no Rio de Janeiro. Ele abre o computador e aparecem todos os testes em tempo real que foram feitos ontem, por exemplo, em todos os pontos de coleta. Só apertando, por exemplo, digitando uma data que ele quer saber desse mês ou dessa semana. E isso que é fundamental. A gente vai saber em tempo real o que está acontecendo, onde está explodindo a infecção, a epidemia de dengue. E
quando vocês começam a ler no jornal, tem epidemia de dengue, esse mapa já está tudo vermelho. Esse é o mapa do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Mas agora mesmo, nesse mês que vem, está começando já a pipocar casos de dengue. É nesse momento que, se a gente sabe aonde está acontecendo, se a gente tivesse um mapeamento agora disso, a gente poderia ir lá, o prefeito pode ser acionado, mandar os carros fumacê, matar os mosquitos e reduzir o potencial dessa epidemia, antes de ver aquelas cenas patéticas com as mães, com 10 crianças na fila do hospital, e aí chega a Globo fazendo entrevista. Vamos evitar isso, dá para evitar isso. Vamos utilizar tecnologia simples e barata, não precisa um satélite, não. Bom, mas a gente foi além. E acho que pela primeira vez nós conseguimos juntar os sintomas com o resultado de um teste sorológico. Então, nos mesmos Smart Reader, nós podemos fazer um checklist dos sintomas principais que a Organização Mundial da Saúde pede para analisar. Então, dores de cabeça, febre acima dos 39 graus, manchas vermelhas, dor atrás dos olhos, fraqueza, dor nas articulações, são todos sintomas que o médico às vezes esquece, mas deveria fazer o checklist quando tem um potencial paciente com dengue. Bom, esse aqui é mais uma evolução do Smart Reader. E nós decidimos patentear essa solução, que é uma solução bastante inovadora, porque aquilo que a gente tem hoje, além do GeneXpert, é a cultura de escarro. E nós decidimos, através da ajuda do Instituto IDRI, do Steve Reeds, utilizar um monoclonal MPT-64 que reconheça o bacilo da tuberculose. Então, nós estamos testando amostras de aerossol da tosse, que é o meio de transmissão principal da tuberculose, mas também escarro, líquido pleural, líquor. E para criar esse complexo, que é o MPT-64 monoclonal, com uma cauda fluorescente e que reconhece a superfície do bacilo. Aí nesse bulbo, nós vamos ter a nossa solução tampão com o monoclonal. Quando o swab entra em contato com a amostra, nós quebramos a válvula interna e o líquido entra em contato com os bacilos que deveriam ter sido colhidos aqui na ponta do swab. E aí, quando o MPT-64 com o bacilo se formou, está formado, a gente pinga ele em cima do nosso teste, que vai funcionar em imunofluorescência para aumentar a sensibilidade, e vamos colocar esse teste no nosso Smart Reader. E no nosso Smart Reader também vamos colocar ali o checklist dos sintomas principais da tuberculose. Então, febre, tosse, catarro com sangue, dispneia, emagrecimento, falta sudorese noturna, mas nesse caso, por exemplo, nós temos 3 sintomas positivos e mais um teste positivo. Aí nós geramos um score dos sintomas mais o resultado do teste vai dar um diagnóstico. Então, 3 sintomas positivos, por exemplo, mais o teste claramente positivo, nós vamos ter 98% positivo para tuberculose. Mas vamos imaginar que o teste deu um falso negativo. Se nós temos 5 sintomas positivos para tuberculose, provavelmente esse número aqui não vai ser mais 98%, vai ser 60%, mas pelo menos a gente vai dizer, espera aí, nós temos que fazer mais avaliações, mais estudos, vamos tirar um raio-x, vamos deixar o paciente em observação. E acho que esse conjunto que a gente criou entre sintomas e teste sorológico num aparelho telefônico que possa transmitir os dados em tempo real é uma inovação que eu, sinceramente, fui agora lá no
na médica, na Europa, onde junta todas as empresas inovadoras e multinacionais, eu não vi nada de similar. Então, me sinto muito orgulhoso de poder apresentar isso para vocês aqui. Indústria nacional. Esse glucofone não é uma patente nossa. Aliás, esqueci também de falar que os dois projetos, aquele da tuberculose e da dengue, estão sendo feitos junto com o Instituto IDRI, o Instituto Vital Brasil do Estado do Rio de Janeiro, com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, com o professor Afrânio para a tuberculose, e com o professor Medronho para a dengue. E também com o apoio do Dr. Jarba Barbosa, que está ajudando para financiar o FRJ para fazer os estudos clínicos. Sim. O glucofone esse não é uma nossa invenção, mas eu trouxe aqui só para mostrar o modelo de transmissão de dados que é muito importante, que o diabetes já é uma grande epidemia, e a gente precisa da transmissão de dados também para controlar o diabetes dia a dia do paciente, por exemplo, diabetes tipo 2, ou para pessoas idosas. Essa é a última nossa patente, que é o Point Test. Nós mudamos o conceito de teste em lateral flow, não usando linhas, mas usando pontos descasados, e criamos um combo teste, nesse caso sífilis, HCV, HIV, que pode funcionar. A gente está testando ele com sangue, saliva, plasma. Não é saliva, mas na verdade são brush de mucosa. E estamos tendo ótimos resultados, mas com certeza nós iremos colocar primeiro no mercado um combo teste sobre sífilis e HIV, para depois passar HCV, como faz iPhone 4, 5, 6. Bom, não sei se tenho tempo para... Esse é muito curto, é 1 minuto, né? Eu botei ontem a formiga e o pote de mel porque as minhas origens são muito humildes. Meu avô, da parte de meu pai, era porteiro, e o avô, da parte de minha mãe, era pedreiro. E também meu pai e minha mãe não é que melhoraram muito essa situação. Mas claro que eu queria, na época, eu queria estudar medicina, adorava ciência, etc. Mas sabia que o ambiente não era propício. E quando eu fui falar, eu adorava meu avô Domênico, o avô Domênico, que é o pedreiro, porque ele viajava o mundo inteiro. Ele viajava o mundo inteiro para fazer grandes obras. Eu fui no Irã, na Rússia, na Suécia. Mas eu falava para ele, qual é o país que você... Eu era criancinha. Qual é o país que você mais gostou na vida? Ele falou, o Brasil. Eu falei, nossa, por que o Brasil? O povo é alegre, eu gostei muito do Brasil. Eu acho que isso ficou na minha cabeça, e por isso que depois de muitos anos acabei me mudando para o Brasil. Mas quando eu contei para o meu avô, que eu amava mesmo, muito, ele faleceu quando eu estava no Brasil, nem me falaram nada, porque não tinha na época dinheiro para comprar a passagem para ir no enterro dele. Mas quando eu perguntei para ele, vô, eu gostaria de ser cientista, gostaria de ser médico, como é que faço? Ele pegou um pote de mel e colocou ali no chão. Aí começaram a chegar um monte de formigas, porque sentiram o cheiro do mel. Mas no final, só uma formiga conseguiu chegar até o topo do pote de mel e poder beber o mel. Aí ele me perguntou, Marco, você sabe por que só essa formiga conseguiu chegar lá no topo? Eu falei, bom, porque deve ser a mais forte. Não, meu neto. Bom, então porque era líder de todas as formigas, era a presidente das formigas. Não, também não. Então não sei, vó, por quê? Porque era surda. Ela não ouvia, subindo o pote, as outras formigas que falavam, não vai não, vai se machucar. Ninguém conseguiu, uma ideia péssima, não faça isso, não, vai dar errado. Ela não escutou ninguém, ela subiu e conseguiu alcançar o mel. Então, essa história eu utilizei para o resto da minha vida. Eu estou contando para vocês, para lembrar vocês, muitas vezes,
sejam surdos. Obrigado. Obrigado, Marco.